Para muitas pessoas, o corte de um cabelo curto, principalmente o acabamento de um cabelo curto, nas laterais ainda é um grande desafio. E cortar bem, construir uma boa estrutura, é uma obrigação nossa. Entender o que estamos produzindo em relação à figura, qual é o comportamento que o cabelo terá lá no seu caimento natural. Isso é fundamental. Mas e o acabamento? E o refino? E é isso que nós vamos ver nesta noite, no nosso encontro. Sejam bem-vindos a mais um encontro, Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E eu ajudo profissionais cabeleireiras a deixar o medo desta ferramenta de lado e sim, realizar cortes personalizados para suas clientes. E nós vamos falar sobre cabelo curto, um assunto que é muito recorrente. Em muitos dos meus cursos, muitos dos nossos alunos buscam o aperfeiçoamento em cabelo curto. É o teu desejo também? Quer aprender ainda mais como construir um corte de cabelo curto, mas principalmente como dar acabamento, encaixe, refino e a sua assinatura? Então acompanhe esse vídeo até o final. Muito bem. Aqui começamos com uma estrutura clássica e vou seguir com ela até a frente. Penteamos o cabelo horizontalmente, cortamos verticalmente, certo? Observando aqui, já entendemos qual será o comportamento do caimento do cabelo lá no seu repouso natural. Poderíamos ter criado variações, como esta, criando do curto ao longo, um cabelo mais alongado, removendo esta linha de peso. Poderíamos ter criado uma graduação com mais demarcação na técnica, desta forma, onde o fio de cima viajaria mais, e lá no seu repouso nós teríamos ainda mais evidente a linha de peso e uma figura como esta na lateral do corte. Nós optamos por dar sequência ao nosso trabalho até a frente. Na mesma técnica, então, buscando as referências, aqui estão elas, vamos usar as linhas junto, nem vamos retirá-las. Eu vou seguindo, dando mobilidade à nossa mecha guia até a parte frontal. Sempre usando a referência, mecha guia, que é a coisa mais valiosa durante um corte de cabelo. Última porção, ok? Lembrando que o nosso assunto principal deste vídeo é acabamento, certo? Então vamos lá. Aqui temos uma bela estrutura, deixa eu só retirar um pouquinho de alguns fios para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Sejam bem-vindos a mais um encontro, todos vocês que estão chegando. Depois lembrem de deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo sobre o que você achou da nossa aula. Nosso encontro, aliás, né? Maravilha. Uma checagem, primeiro alta, depois um campo médio, ok, e o campo baixo. Está tudo certo, maravilha. Temos uma estrutura já bem cortada, mas mal acabada ainda. Começa a ter definições devido ao seu perímetro, né? Sobe e desce, ele respeita isso, fica mais alongado na lateral. Ok. E agora, Paulo? E agora vem o acabamento. Vamos realizar o acabamento passo a passo, mas eu quero mostrar para vocês algo aqui antes. Só buscar aqui. Eu quero perguntar para vocês, quem quer aprender este corte aqui, ó. Este corte que é lindíssimo, essa versão do Pixie Cut graduado, com desconexões do topo, passo a passo. Eu tenho uma novidade para vocês, que eu vou revelar até o final desta semana. Apenas dentro de um grupo VIP, que é Cabelo Curto Sem Medo. Tem novidades chegando. E se você quer receber essas informações e ter a possibilidade de acesso a um conteúdo exclusivo
passo a passo. Algo que vai surpreender vocês? Comenta aqui embaixo. Eu quero. Aqui embaixo deste vídeo. Eu quero. E depois confere o teu direct. Nós enviamos uma mensagem direto para você, ali no seu Instagram. Lá nas mensagens, lá no direct. Entra para o nosso grupo VIP, porque eu vou mandar uma notícia para vocês. Neste final de semana, tem novidades chegando, tá, pessoal? Tem aula exclusiva de Pixie Cut. E não é qualquer corte. Dá uma olhada na riqueza de detalhes, da construção ao acabamento, o entendimento de todas as fases do corte. Comenta eu quero aqui embaixo nesse vídeo e se prepare, porque se tu ainda não conhece o meu trabalho, não conhece ou tem curiosidade para conhecer como funciona a nossa área educacional passo a passo, como nós apresentamos os cortes passo a passo, entre para o nosso grupo VIP e se prepara. Sim, em breve tu fará parte e vai te surpreender com muita coisa. Bom, dito isto e muitos... Deixa eu só aqui parar de compartilhar. Maravilha! Tem coisa boa chegando, tá? Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Aonde estávamos? Maravilha. Estávamos aqui. Deixa eu me aproximar. Isso, vamos encontrar o melhor ponto. Excelente. Falamos agora do acabamento. Bom, a primeira questão, muito valiosa, tá? Ela é recordar, deixa eu sair do meu banco aqui, é recordar como nós começamos essa lateral, certo? Fizemos uma divisão clássica, divisão vertical, penteamos horizontalmente o cabelo e cortamos verticalmente, certo? Seguimos em uma mecha móvel até a frente, sempre buscando a guia, abandonando o pedaço, buscando a próxima, usando o máximo da motricidade fina, girando o pente, bem posicionados. E depois de construir 1, 2, 3 passos, fizemos um cross-check para observar se aquilo que nós nos propomos está bem feito. Está bem feito? Seguimos. Conferimos nos 3 níveis, alto, médio e baixo, e está tudo certo. Em cabelos curtos, essa lateral sempre tem um peso excessivo, algo que desconforta muitas pessoas, tá? Eu posso e recomendo sempre que esta porção, mesmo que eu faça os movimentos como demonstrei, depois a gente faça uma divisão diagonal para trás e eleve o cabelo, buscando uma figura de um triângulo retângulo, que aqui está ela, veja, certo? E baseado no fio mais longo, aqui da têmpora, este que será mantido, será preservado, mas todo esse peso lateral será removido. Numa técnica de picotado, onde eu poderia cortar ele por dentro da mão, aqui estou mais bem posicionado para que todos possam visualizar este objetivo, elevando o cabelo e removendo um pouco do peso frontal, deixando o cabelo do curto ao longo. Faço mais uma divisão. Conduzo até ela, apenas para ver se algum fio alcança. Aqui alcançou um pequeno fio. Maravilha. Só esta projeção já começa a acomodar o meu cabelo nas laterais, onde ele remove um peso excessivo e começa a se assentar no crânio da melhor maneira possível. Vamos erguer a nossa manequim, porque nós vamos acompanhar todo o processo de transformação dela, tá? Todo o processo de transformação. Muito bem. Entendemos que aqui está com uma figura ainda densa, mas mantenho a calma e confio no processo. Sempre assim. Se eu fosse cortar todo ele para ter um resultado lindíssimo, por exemplo, como esse, certo? Onde eu tenho todo o cabelo já cortado, com todo o acabamento, com uma franja um pouco mais longa desse lado, um pouco mais curta desse lado, que cresce para o lado oposto, todo um acabamento de nuca já desenhado, eu daria sequência a todo o movimento. Agora vamos entender um pouco do processo, certo? Maravilha. Bom, feito isso e construindo o corte na sua estrutura, em ambos os lados e sempre com conferência, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a certeza que está tudo bem cortado, está tudo bem alinhado.
Estando certo disso, feitas as conferências, eu começo a minha primeira fase de textura. Podendo eu corromper toda a estrutura do corte, por exemplo, desta forma, fazendo o giro de pente tesoura, corrompendo com a ponta da tesoura, por exemplo, girando e subindo, indo buscar toda a estrutura. Se travou o meu movimento, reorganizo, entro com a tesoura como um pente de cabo e dali para cima continuo o meu movimento, certo? Desta forma é uma alternativa. O que eu fiz? Já corrompi a primeira linha de estrutura do corte. Já estou fazendo ele se encaixar. Posso usar o picotado profundo, certo? Como uma alternativa. E quanto eu vou avançar na estrutura do corte, vai me dar uma característica de resultado final. E eu recomendo numa primeira fase que a gente seja raso, no sentido de corromper a parte externa da estrutura do corte, para que a gente vá escutando aos poucos. Dessa forma, já fiz a primeira fase de acabamento, ele começa a ir para o lugar. Paulo, eu tenho dificuldade de usar essa técnica, posso usar uma tesoura desfiadeira, uma tesoura dentada? Pode. Da mesma forma, onde nós iríamos buscar, por exemplo, toda a estrutura do corte, posso trabalhar com ela também usando o bico de tesoura, girando, corrompendo toda a estrutura inicial do corte. Ou seja, é interessante que daquela estrutura bem cortada, acompanhe o olho de vocês, este lado aqui do pente, eu transforme ela em algo um pouquinho mais irregular, como este lado do pente, com alguns vazios. Ou seja, eu começo a suavizar. E por que devo fazer isso? Porque cabelos curtos sempre expressam muito o formato do crânio, as densidades, as faltas de cabelo, os excessos de fios, os rodamuinhos, as direções que o cabelo nasce. Então, cortar perfeitamente não significa que ele vai se acomodar da melhor forma. Principalmente quando estamos falando de um cabelo que tem mobilidade e foi feito na tesoura, certo? Nós estamos trabalhando em um campo onde existem muitas diferenças de densidade, onde mudam as direções do crânio, onde os lados da cabeça às vezes são imperfeitos, onde as orelhas são diferentes de um lado do que de outro. Nós muitas vezes temos lados com menos densidades, nós temos linhas de entrada, nós temos mais cabelo e menos cabelo. Tudo isso precisa ter a arte do acabamento para tornar o cabelo perfeito, certo? Feito isso, num primeiro momento, e eu posso fazer isso com... Vou passar na frente de vocês, com licença. Isso aí. Eu posso tranquilamente fazer isso com a fase úmida do corte. Mas depois, ou podendo ser até ainda na fase úmida, eu posso trabalhar com a tesoura, por exemplo. E se eu tenho um pouco de insegurança, eu posso pegar o cabelo entre os meus dedos e começar a criar pequenas rupturas, canais, abrindo e fechando, esculpindo o corte, personalizando cada porção, desta forma e desta forma, de trás para frente, da frente para trás, esculpindo as figuras que quero, em cada parte do corte, sempre individualizando. Posso também trabalhar sem segurar entre os meus dedos, apenas abrindo e fechando a tesoura, criando exatamente o acabamento que busco, né? Sendo que não há certo ou errado, existe aquilo que vai deixar a cliente feliz. Podendo eu abrir um pouco mais a linha da orelha, esculpindo com suavidade, usando o final da tesoura ou até mesmo a ponta dela para buscar pequenas imperfeições, densidades e realizar aquilo que eu chamo de escultura em um cabelo curto. Lá vou eu para mais uma porção. As duas anteriores estão feitas e agora essa que não está feita recebe total atenção. Eu entro, escolho a porção e desço, esculpindo, esculpindo, esculpindo. Paulo, eu não consigo fazer com esta tesoura. Dá para fazer com uma tesoura dentada? Dá. Dá para fazer e fica perfeito. Eu posso avançar, por exemplo, vindo aqui, por exemplo, até mesmo mais próximo à raiz. Talvez no meio da mecha, talvez de baixo para cima, desta forma,
assim, uma, 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 uma. Abrindo sempre muito pouco a lâmina, quando eu entro nesta posição, eu preciso abrir pouco porque eu tenho que selecionar uma pequena porção para fechar a tesoura e remover aquela pequena porção. Se abro demais, muito cabelo entra na tesoura e fecho e crio um afinamento que para mim é desproporcional ao que queremos, que é uma separação, uma personalização da linha de contorno, certo? Então posso sim realizar a técnica desta forma, desta forma, desta forma. Se estou em outra posição, por exemplo, vindo de trás para frente, posso aplicar também do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Paulo, uma só? Pode ser uma, abrindo sempre pouquinho, que às vezes a gente gosta de brincar, sempre assim, ha, 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 ou mexendo um pouco o polegar, porque estou descendo. Criando pequenas ranhuras, certo? Desta forma, sempre mecha por mecha, buscando entender o que cada porção me pede, personalizando e usando ferramentas de boa qualidade, onde entramos com elas, puxamos e o cabelo não sai. Posso avançar sobre a orelha, buscando volumes que me incomodam, lá dentro, logo por cima das orelhas, abrindo ela um pouco, se assim eu desejo. Onde vejo um aglomerado de fios, pego, vejo da onde ele vem, separo e lá eu suavizo. Busco exatamente atacar o problema onde ele está. Dessa forma, sempre consigo criar um acabamento cada vez mais suave, mais leve para as minhas clientes. Feito o todo, e eu posso variar a dentição da tesoura, se sinto insegurança também, usando uma de dentições mais finas, abrindo muito pouco a tesoura, busco qualquer volume extra que me desconforte. E na mesma técnica, onde eu faço e não sempre andando pequeno, sempre abrindo e fechando com muita rapidez, eu busco pequenos problemas, de baixo para cima, de cima para baixo, atacando com a tesoura desfiadeira, que para mim é uma ferramenta fundamental. Não há discussões para mim, porque ela só me traz benefícios. Cabelos curtos, sem uma boa tesoura dentada, para mim, não se alcança o resultado de personalização que gosto que todos os meus alunos, as minhas alunas, tenham nos seus cabelos curtos. Notaram que construímos com sabedoria e depois criamos uma lógica de texturização, sempre seguindo constrói, confere, faz balanço dos dois lados, primeira fase de textura, depois avança para a segunda e terceira. A primeira é a desconstrução da linha do contorno do corte, onde eu faço ele assentar-se um pouco. E depois eu ataco e personalizo as linhas de contorno. Quando eu falo ataco, é no bom sentido, sempre individualmente, mecha por mecha, desfiando cada porção, usando as ferramentas da melhor maneira possível. Perdendo o medo, tendo receio, respeito, por onde eu vou entrar com essa tesoura, Paulo, não vai ficar arrepiado? Bom, jamais iria compartilhar com vocês algo que desse errado e que não uso, né? Não uso nas minhas clientes, uso em todas elas, certo? E sempre aplico aquilo que cada uma delas me pede, simples assim. E aqui de uma estrutura, veja, vou me abaixar aqui. Tiramos grandes pedaços, né? Foi a linha junto, o cabelo estava gigante, certo? Estava gigante e de repente ele está curto, mas ele está curto com um certo controle. Quando eu falo controle, Paulo, o que é isso? O que é controle, Paulo? Tem que controlar tudo que eu penso, que eu falo? Não, controle é estar seguro. Desculpa, eu estava me enrolando nos meus fios aqui. Só abaixar a manequim. Aqui, ótimo. Controle, quando eu falo, é estar seguro do que a gente está fazendo. É entender o próximo passo. É saber conscientemente qual é a fase de construção, aquela que eu faço as conferências,
aquela fase que eu construo uma figura, uma geometria e expresso a técnica que é fácil de identificar, até mesmo pelo olhar de uma imagem. E depois começo a criar o acabamento, que também tem uma ordem lógica. Lógica não significa engessada, certo? É a possibilidade de dar a alguém que quer aprender algo novo um passo a passo para alcançar resultados. E nós vamos notar que em poucos segundos criamos uma lateral suave, leve, fluida e sem aqueles volumes devido aos movimentos estruturais. Deixa eu levantar ela um pouquinho mais buscando aqui, isso aí. Ou vamos buscar um contraste. Aí, olha lá. Vamos buscar um contraste. Veja como o posicionamento dos meus dedos, da forma como começamos a estrutura, criou exatamente o comportamento. Dentro do comportamento técnico, que é como enxergamos a técnica do corte conforme a posição dos nossos dedos durante uma construção de corte, ela ainda existe. E depois do acabamento, ela se transformou em algo leve, fluido, suave, que é o que vemos nesta hora aqui. Paulo, mas eu quero mostrar a orelha da minha manequim. Ué, qual é o problema? Vai lá, vamos recortar a orelha, vamos fazer sempre nos princípios de mecha por mecha, esculpindo, desenhando e atacando os pontos de densidade com boas ferramentas. Então, cabelos curtos podem se tornar mais leves no sentido de menos amedrontadores, pode se tornar mais fácil, mais prazeroso construir um corte de cabelo curto. E quando falo em cabelos curtos, das mais diversas versões, de cabelos mais formais, de cabelos mais bagunçados, de cabelos todos texturizados, mais bagunçados e arrepiados, ou de repente só mais descontraídos, com laterais mais densas, com laterais mais alongadas, com orelhas talvez mais à mostra, sim ou não, mas que a gente entenda sempre qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? O que eu farei depois? E isso, eu reforço o convite para vocês. Quem quer aprender um corte lindíssimo como esse, completo, de cima a baixo, do início ao fim, dos gráficos de estrutura, nos exemplos passo a passo, tanto em manequim quanto em pessoa real. Se você quer aprender corte como esse aqui, digita eu quero aqui embaixo deste vídeo, aqui nos comentários, escreve eu quero. Você vai receber um link nosso ali no seu direct e eu vou te convidar para entrar para um grupo VIP chamado Cabelo Curto Sem Medo. Neste final de semana, eu vou revelar neste grupo apenas uma oportunidade de ter acesso a um conteúdo exclusivo de corte passo a passo. Passo a passo. Esse cabelo é inspirador e ele dá margem para a criação de muitos outros visuais. Quando eu entendo o que eu estou fazendo, quando eu entendo aonde eu alcanço o resultado e depois as decisões começam a me dar liberdade para cortar qualquer cabelo curto. Então comente aqui embaixo desse vídeo eu quero e depois confere lá no teu direct. É uma oportunidade para que vocês conheçam ainda mais o meu trabalho e acessem um material com uma riqueza de detalhes que vai surpreender vocês. Então, vai surpreender vocês, tem uma oportunidade chegando. Quem quer aprender mais sobre cabelo curto, se prepare, tá? Neste final de semana. As minhas alunas dos cursos presenciais e do curso online já conhecem toda uma riqueza de material, mas tem uma novidade chegando e muita gente vai se surpreender. Cabelo curto é um grande desafio e se é um desejo teu aperfeiçoar cortes de cabelo curto, lembre-se, tanto no link da bio do meu Instagram, lá está também o link do nosso grupo VIP, Corte Curto Sem Medo. E comentando embaixo desse vídeo, eu quero, você vai receber ali no teu direct o link que leva ao nosso grupo exclusivo. E lá eu vou revelar nesse final de semana uma oportunidade para vocês
que vai chegar até segunda-feira. Segunda-feira, dia 14. Certo? Esse é um mês de aniversário, meu aniversário, mês de agosto, e tem muitas questões bacanas aqui no nosso perfil aqui no Instagram, tem ações muito legais, oportunidades bacanas, vai ter sorteio de tesouras, se preparem até nesse mês de agosto, mas segunda-feira, dia 14, vocês terão a oportunidade de ter acesso a um conteúdo sobre cabelos curtos, que será a primeira turma que vai ter esse acesso. Então, se você quer melhorar, por exemplo, muito o seu corte de cabelo curto e entregar esse tipo de visual com facilidade, com exclusividade para suas clientes, sempre personalizando ao seu estilo, mas entendendo os processos, entendendo como se sai de certas circunstâncias, entendendo como, por exemplo, a gente tem um cabelo marcado e como saímos daquela marca, como criamos o acabamento perfeito em um corte, passo a passo, para conseguir aperfeiçoar o teu resultado e melhorar o resultado ali das tuas clientes, tá? Então, eu espero vocês dentro do nosso grupo VIP, Corte e Curto Sem Medo, porque lá vou anunciar para todos uma oportunidade para aperfeiçoar os cortes de cabelos curtos das suas clientes através das tuas mãos. E tenho certeza que vocês vão se surpreender positivamente com essa oportunidade. Fiquem atentos, está chegando. A tua vez está chegando. A tua vez de fazer parte e conhecer mais profundamente o método Paulo Bassani, ter acesso ao conteúdo passo a passo, de uma maneira que vai te surpreender. Se prepara, a gente vai estar junto em breve. Fique com Deus.